com teu coração me oferto. E aí galera, beleza? Ainda sob os influxos e as alegrias da beatificação de Carlo Acutis, o jovem italiano que divulgava o evangelho pela internet, que faleceu em 2006 e que se tornou padroeiro dos evangelizadores pela internet. Estamos aqui para falar sobre o evangelho, né? Carlo Acutis foi beatificado no último dia 11 de outubro, muito recentemente, e nós pedimos a intercessão dele para que todos os trabalhos de evangelização pela internet aconteçam sob a unção do Espírito. Esse é o programa Verbo da Vida, divulgando pela internet a Palavra de Deus. E esse é o 29º domingo do tempo comum. Pô, se você não está inscrito no canal, se inscreva aí e também ativa o sininho. E mais, deixa um like e coloca uma mensagem pro Padre Eduardo. Pô, tô esperando aí, tá bom? No evangelho deste final de semana, uma galera lá em Israel armou uma cilada para Jesus. Os caras quiseram pagar de espertos, mas eles não sabiam que estavam falando com a própria sabedoria encarnada. Pois é, quem são eles? Bem, em primeiro lugar, os fariseus, ultranacionalistas, amantes de Israel e que rejeitavam profundamente o Estado romano. E por outro lado, os partidários de Herodes, que eram vendidos ao Império Romano. Os dois grupos, que originalmente são inimigos, resolveram se juntar porque tinham um inimigo em comum: Jesus de Nazaré. Os caras começam o assunto elogiando Jesus pra caramba, falando que o cara é bom, pá. E só daí a gente já tira um primeiro ensinamento. Não é todo elogio que a gente deve acolher e nem todo elogio que a gente deve acreditar. Existe às vezes hipocrisia e más intenções por trás de palavras bonitas. Por isso, abre o olho, hein? Não acredite rápido demais em quem te dá tapinha nas costas. Pois é, depois de muitos elogios, os caras perguntam para Jesus assim: e aí, Jesus, é lícito dar tributo, pagar imposto ao imperador romano César ou não? A arapuca estava armada. Sabe por quê? Se Jesus dissesse que sim, ele ficaria bem na foto com os herodianos e compraria briga com os fariseus. É assim que faz? Se por outro lado Jesus dissesse que não podia pagar imposto ao Império Romano, os fariseus já tinham ensaiado uns elogios, mas já tinham combinado com os herodianos de irem para cima de Jesus. Ha! Se lascaram porque Jesus disse sim para os dois. Como é que é? Sim, Jesus disse aquela famosa frase: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E de certo modo ele disse que é lícito obedecer e contribuir com o Estado, mas ao mesmo tempo não deixar de contribuir com um outro império, com um outro reino, um reino que não é desse mundo, o reino de Deus. E a gente vai explicar. Bem, essa frase é o principal fundamento para então embasar a separação entre religião e Estado. Essa separação é sadia e desejada pela mensagem cristã. Já sei, um monte de gente vai dizer: muitas vezes a igreja andou aos afagos, aos abraços com o poder deste mundo, o poder político, e eu vou dizer: é verdade. E quase sempre, se não sempre, nesses afagos e nesses abraços, ela saiu sufocada e sufocou junto à mensagem cristã o testemunho que ela tinha que dar. Um erro. Com certeza um erro. Ao dizer dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus lançava as bases para a relativização do poder político. Relativização de toda estrutura política que não pode agora, diante da mensagem do Evangelho, se impor como divina. Eis aí as ideologias que divinizam o poder ruindo diante do Evangelho. Diante desta fundamentação dada por Jesus, o cristão é chamado a viver em qualquer regime político, sabendo que o seu reino, o reino ao qual ele pertence, não é deste mundo. A famosa Carta a Diogneto, um escrito do cristianismo primitivo, aponta justamente isso. Os cristãos estão em todas as pátrias, mas a sua pátria não está nesse mundo. No fundo, eles vivem como estrangeiro em todas elas, como estrangeiros em todas elas. Essa é uma questão muito profunda
e que frustra muita gente, inclusive gente que gostaria de se aproveitar da mensagem de Jesus para fazer cartilha política. Jesus não oferece uma cartilha de política. Ele está no Estado, ele está no mundo, ele oferece bases de valores para a convivência, mas ele não lidera uma revolução. Ainda que, por exemplo, os partidos como os Zelotas, entre outros, quisessem cooptar a força e o carisma que Jesus tinha para realizar uma revolução contra Roma. Mas não conseguiram porque Jesus não deixou. Jesus é uma pessoa absolutamente livre, livre de todas as amarras deste mundo. Mas não só isso, Jesus é livre e torna as pessoas verdadeiramente livres. Tão livres a ponto de o cristianismo se tornar, diante de diversos regimes políticos ao longo da história antiga e moderna, e atual, contemporânea, um perigo. Perigo por quê? Porque até hoje todos os regimes têm o desejo de colocarem-se diante das sociedades como realidades, de certo modo, absolutas. Quer seja por uma ditadura bem esclarecida, bem explícita, ou às vezes de um modo velado. E os cristãos andam por aí dizendo que não são desse mundo. Isso causa calafrios e frio na barriga nas pessoas que ainda, de um modo inconsciente, tendem a pensar o poder como algo absoluto. Mas afinal, como os cristãos devem se portar diante do Estado então? A resposta é bastante ampla e parece uma resposta que aponta para o norte e para o sul, em direções opostas. O cristão pode obedecer ao Estado ou fazer resistência ao Estado. Mas peraí, padre, isso daí não resolve o nosso questionamento, né? Tá, beleza, eu sei que não, mas vamos lá. Este consentimento ou esta resistência diante de um regime de Estado não deve se guiar pelos caprichos de alguém, pessoais ou de um grupo. O critério deve ser perguntar se tal regime político está caminhando na vontade de Deus que se revelou em Jesus ou não. Plenamente, nenhum regime estará de acordo com a vontade de Deus, porque neste mundo existe muito defeito. Em síntese, o cristão deve colaborar com a sociedade atual. Embora ele seja chamado a viver na Jerusalém Celeste por toda a eternidade, já no tempo ele é chamado a contribuir com os seus dotes, com aquilo que são as suas aptidões e com os valores que ele cultiva e a fé que ele tem para fazer dessa sociedade uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária. Igualitária em termos de direitos, em termos de dignidade. Mas quando o Estado quiser impedir os cristãos, ou mesmo outras religiões, a darem a Deus o que é de Deus, ou seja, prestar culto, viver a liberdade religiosa, opa, aí sim a resistência deve entrar em vigor. Mas não só isso. Também quando o Estado procede mal, mesmo que não negue a Deus por palavras, e ainda assim, proceda de um modo com relação aos cidadãos que é contrário à vontade de Deus. Lembremos-nos que o ser humano é imagem de Deus e não se ofende somente a Deus quando, por palavras blasfemas, a gente lança gritos no ar. A gente ofende a Deus também quando a gente fere a dignidade do ser humano. Quando o Estado oprime de tal modo os seus cidadãos a ponto de realizar esta ferida na dignidade daquele que é a imagem de Deus, ou seja, o homem e a mulher, então aí também deve haver firme resistência. Bem, essa parada não é fácil de resolver. Em 10 minutos não daremos um tratado sobre esse assunto. Mas este é o pontapé inicial daquilo que seja a doutrina social da igreja e do modo como a igreja deve se comportar na sociedade. Isso só dá pano para manga para a gente aprofundar. Beleza? Espero ter contribuído com a fé de vocês e com a consciência de que somos cidadãos. Cidadãos enquanto cristãos. Cristãos enquanto cidadãos. Valeu, galera! Até mais!